Essa semana é muito especial. Nessa mesma semana, no dia de ontem, foi a primeira vez que o Guruji veio para o Ocidente, para a Europa, em 94. Aniversário de Mahatma Gandhi. Aniversário do Ashram. Lahiri. E falta um. Dia de São Francisco também. O Guruji ama o São Francisco, de todo o coração. Já fez vários retiros lá em Assis, sobre São Francisco. E essa oração que a gente vai começar a refletir hoje é a oração preferida dele. O que é oração? Oração é uma expressão individual do humano para Deus. Então, a oração envolve um processo de separação. Certo? Ou não? Eu estou buscando uma conexão, eu estou buscando essa comunicação. Então, esse diálogo envolve duas partes. Alguém que está falando e alguém que está escutando. Então, eu estou separado. Quando você conversa com alguém, você está separado desse alguém ou não? Sim. Então, a oração é o meio para buscar essa conexão. É o meio para buscar a união que a gente está sentindo falta. Se a gente não sentisse falta de algo, a gente não ia orar. Então, tem algo faltando e eu estou buscando essa complementação na oração. Então a oração é algo que vem do nosso coração e é compartilhado com Deus. Oração não tem uma maneira certa de fazer, oração não tem palavra certa, oração não tem tempo certo nem local certo. Toda vez que eu aprendo a compartilhar o meu coração, o que está aqui dentro, o meu sentimento, com o divino, é a oração. E essa é a mais profunda. E o Guruji fala uma coisa que é muito importante. A oração é um dos instrumentos mais poderosos para a purificação. E a oração, se é feita com sinceridade e simplicidade, nunca falha. Então lembra, a oração não é só repetir algo teoricamente, ou como um papagaio. Mas a oração é entender e expressar. Você está colocando o seu ser, você está colocando o seu coração para o divino. E essa oração que a gente vai começar hoje, é a oração de São Francisco. É uma oração que quase todo mundo conhece. Ela é muito fácil de ser compreendida. Mas o Guruji faz uma pergunta para cada um de nós. Compreendido só é o suficiente? O que falta? Aplicar. É esse que tem que ser o propósito. Quando você ora do seu coração, você está expressando e se comunicando. Mas quando a gente tem uma oração que alguém já fez e a gente gosta e entoa, Pai Nosso, Ave Maria, ou um mantra, primeiro, você entende o que aquilo é? E segundo, você aplica aquilo na sua vida? Aquilo funciona para você? Então essa oração é fácil de compreender, mas será que ela é fácil de aplicar? São Francisco transformou a vida dele completa por oração. E qual era a sinceridade dele orando? Muitas vezes, quando ele orava, ele levitava e saía. Os discípulos tinham que chegar e segurar o pé dele, igual uma bexiga, na floresta. Muitas vezes ele ia sozinho, escondido, para ninguém ver. Ele tinha revelação. Jesus aparecia para ele para conversar com ele. Será que era profunda a oração, a sinceridade e essa devoção? E é isso que a gente tem que buscar, essa profundidade, com essa conexão e essa maneira de se expressar. A gente tem intimidade com pessoas, com marido, com mulher, com filho, com amigos,
com seguidores. Mas será que a gente tem intimidade com Deus? É bem engraçado, não engraçado, mas é um pouco... As pessoas falam, eu não sei como orar. Mas é a expressão. Então, São Francisco tinha uma vida luxuosa, tinha todos os desejos e os desfrutes e uma mentalidade extrovertida aí que um jovem tem. Então, ele não estava no caminho espiritual, ele não era uma pessoa espiritual. Mas depois dessa percepção e essa conexão, e especialmente oração, ele mudou a vida dele inteira por completo. Será que não é uma mensagem para todos nós? E o poder disso? Nós vamos começar. Então, nós vamos orar juntos, ou cantar juntos, e depois a gente vai refletir um pedacinho dela hoje. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O Guruji escreveu um livro que se chama A Transformação do Coração, o Caminho de São Francisco. E uma parte desse livro ele reflete sobre essa oração. Então nós vamos trazer um pouco de luz inspirados pelo Guruji. A primeira linha: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Duas coisas ele fala que a gente precisa entender. E se a gente entender, é fácil de aplicar. E se não entender, não tem como aplicar. Duas palavras: instrumento e paz. O que significa ser um instrumento? Alguém sabe? Ou alguém... Algo que é usado de um propósito específico. Legal. Tem alguma finalidade específica para usado? Servir. Mas ele tem uma característica muito única, um instrumento. Então, você pega um violão e sai uma música maravilhosa e toca as pessoas. Hoje a gente ouviu flauta, violão, vários instrumentos. Um monte de gente estava... Um monte de gente, né? Mas, por exemplo, um ser humano, ele também produz. Ele pode falar e tocar as pessoas. Ele pode fazer algo lindo, preparar. Então, qual a diferença entre um ser humano produzindo algo lindo, um ser humano fazendo alguma ação linda e um instrumento fazendo algo lindo? Qual a diferença? O instrumento tem que ser usado por alguém, por uma outra pessoa. Isso é uma característica, mas tem uma outra importante e primária. Quando acabou de sair, alguém tocou uma música linda no violão. Quando acaba, o violão fala assim: eu arrasei. Fala ou não?
Não, o violão não fala nada. Mas o ser humano, eu arrasei. Você pode não falar, mas lá dentro tá. Então, o instrumento não tem orgulho e o instrumento não tem ego. Ele não pensa, eu fiz. Uma chave de fenda tira um parafuso, ele fala, uau, eu consegui. Não. Então, a primeira característica, porque a gente está orando essa oração de São Francisco. Todo dia a gente ora aqui no café da manhã. Eu espero que os vizinhos não tenham dor de ouvido. De manhã todo mundo meio desafinado. Mas a gente está olhando, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, a primeira coisa, vocês estão dispostos a abrir mão do seu ego e se tornar um instrumento como um violão? Se tornar um instrumento como uma chave de fenda? Se tornar um instrumento? Senão a gente só está orando estilo papagaios. Ego. Principalmente atividade, identidade com atividade. Então, eu sou alguém e eu faço algo. E quando eu faço algo, eu penso, eu arrasei. Então, e isso vai aumentando. Essa individualidade aumenta e aí as minhas atividades trazem essa conexão com a individualidade. Alguém está disposto a abrir mão da individualidade ou não? Esse é o convite de São Francisco, primeira linha da oração. Eu preciso refletir sobre o que é ser instrumento. Outra característica de um instrumento, que é o instrumento não faz nada sozinho. Alguém tem que manuseá-lo. Então, uma ferramenta é importante, um instrumento é importante, mas algo muito importante é quem está usando o instrumento. Se eu olho para todos esses aparelhos e aí a Nathalie Má fala, ó, cuida aí para mim que eu preciso sair. Imagina o que vai acontecer, vai explodir essas máquinas, esses negócios todos. O instrumento é ótimo, mas quem está usando? Então, um instrumento tem que ter alguém que o utiliza. Nossa vida é um instrumento. Nossos sentidos são instrumentos. A gente tem instrumentos externos, que são nosso corpo e nossos sentidos. A gente tem instrumentos internos. Quais são os instrumentos internos? A mente, o intelecto, a memória e o ego. Todos eles são instrumentos. E assim como a gente não pode falar, vocês podem falar, uma faca é boa ou uma faca é ruim? Pode? Não se ela está afiada ou não. Mas a faca, essa faca é má ou essa faca é boa? É boa? E se alguém corta alguém? Ela é boa ou ficou mal? Ficou mal. Então, depende de quem? Do instrumento. Do operador do instrumento. Se o seu corpo, se a sua vida, se os seus sentidos, se a mente, seu intelecto, sua memória, tudo isso é um instrumento, primeiro a gente tem que transformar isso num instrumento. E segundo, alguém tem que usar. Quem vai usar esse instrumento? Tem que ser alguém bom. Porque se for alguém que não sabe manusear, vai sair estrago. Ou vai dar errado ou vai ser perigoso. Um médico com uma faca, maravilha. Uma criança bem pequenininha com uma faca bem afiada, maravilha? Não. Um psicopata com uma faca na mão, maravilha? Não. Então o instrumento vai mudando. Então a primeira pergunta eu fiz para vocês. Vocês estão prontos para ser instrumentos? E a segunda pergunta é, vocês sabem quem deve manusear o seu instrumento? Esse instrumento ou não? E essa resposta é
Só no satsanga ou ela é sincera? O que significa na prática se tornar um instrumento? Aceitar o quê? Aceitar? Estar à disposição. Oferecer todas as suas ações. Oferecer suas ações. Legal. Isaías disse assim, eis-me aqui envia-me, no peixão. Significa querer ser usado por Deus. O instrumento está louco para ser usado. Uma ferramenta lá no galpão, cheia de poeira, ela não fica feliz, mas chega o marceneiro e fala, agora sim. Então significa querer ser usado por Deus. Querer estar à disposição dele. E o que significa isso? Que nada na sua vida você vai colocar o seu ego e falar, isso eu gosto, eu vou fazer, isso eu não gosto, eu não vou fazer. Se colocar como instrumento e aceitar que aquele que está usando o instrumento sabe como usar e sabe que vai criar algo maravilhoso. Mas se você recebe algo para fazer, se a sua vida é direcionada para algum lugar e você, o ego, não gosta, eu reclamo, eu não vou, eu não faço. Então, ser um instrumento é aceitar também. Aceitar ser usado como um instrumento. De novo eu pergunto, quem está pronto? A Madre Teresa falava assim, eu sou um lápis na mão de Deus. E eu não quero saber se ele vai escrever ou não, ou se ele me deixar em algum lugar, ou se ele pegar e escrever um monte de coisa boas ou ruim no papel. Eu só sou o lápis. O escritor se vira. Por que eu vou me preocupar o que ele está escrevendo, se eu só sou um lápis? Por que eu vou me preocupar se agora ele vai me usar ou não? Olha o nível de entrega e de aceitação como um instrumento. O quanto a gente reage nas nossas vidas. O quanto a gente não aceita. E por isso, o quanto a gente não sofre. Sim ou não? Se a gente tivesse a compreensão que aquele que está usando esse instrumento é perfeito e sabe absolutamente do que eu preciso e sabe absolutamente do potencial desse instrumento e a capacidade que ele pode produzir, eu ia sofrer, eu ia ficar preocupado, eu ia reagir? Não. Então falta essa conexão. Sem ego, querer ser usado, sem reação. Sem reatividade, não sem reação. O São Francisco tinha tanto medo do ego dele que ele curava muitas pessoas. Mas sabe o que ele fazia? Quando ele acabava de curar, alguém olhava e falava, ela está curada! Ele saía correndo e fugia e não voltava mais para aquela cidade. Ele fazia o máximo para não voltar mais naquela cidade. Por quê? Porque todo mundo ia fazer um bochiche e falar, ele curou. Ele é o milagreiro. Ele saía e não voltava mais. Por quê? Instrumento. E eu lembrei do Guruji. Tem várias palestras, ele e o Gurudev. Então o Guruji estava sentado, o Gurudev estava lá de olho fechado. Fazendo a palestra, seguindo um fluxo, uma linha de pensamento. De repente o Gurudev abriu o olho e cutucava ele. No meio da palestra, centenas de pessoas, ele cutucava o Guruji e falava assim, fala agora disso. Completamente diferente. Ele quebrava a linha de pensamento dele e começava a falar do zero. Muda. Isso agora. E ele ia falando. As pessoas estavam na plateia, ficavam revoltadas com o Gurudev. Elas não tinham nada a ver. O instrumento não estava reclamando, mas a plateia chegavam depois e falavam assim, como você aguenta? Nada. Instrumento. Aquele que está me usando agora sabe para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Instrumento. E qual era a outra palavra? Paz. Paz. Tinha uma pessoa que
tocava uma vina. Ele comprou uma vina, que é um instrumento de corda, indiano. E aí ele comprou, ele não sabia muito como tocar. E aí ele começou a tocar e falou, tá com defeito, isso é uma porcaria. Olha que caos isso aqui. E o que ele fez? Jogou fora. Aí no dia seguinte estava passando um mendigo na rua. E ele sabia tocar. E aí à noite essa pessoa que jogou fora a vina começou a escutar uma música maravilhosa lá fora. Ele não sabia de onde vinha. E aí quando ele foi ver, esse mendigo estava tocando a vina dele. Perfeita. O instrumento era ruim, o usuário. E ele falou, devolve. Ele falou, não, como devolve? Você deixou o seu instrumento. Como a gente usa o nosso instrumento? Será que nós somos bons usuários? Porque a gente pode escolher, ou você escolhe Deus para ser o usuário do seu instrumento, corpo, mente, sentidos, ou quem é o outro que vai usar? O ego. O ego é um bom usuário? Olha até agora. Para onde ele levou a gente? Talvez a gente possa pensar em trocar. Paz. Instrumento de paz. Para eu ser um instrumento de paz, eu tenho que ter paz. O que estiver dentro de mim vai sair. Então eu falo, eu quero ser um instrumento. A gente fala de paz mundial. O Guruji falou uma coisa muito interessante também. Não existe paz mundial se não existir paz individual. Eu faço passeata, eu reclamo, eu brigo que o mundo está em violência e tem guerra, tudo bem. Mas será que eu não poderia usar essa energia e canalizar isso para trazer a paz para dentro de mim? Será que se eu não tiver paz, mesmo se o mundo estiver em paz, eu vou perceber essa paz? Não. Então, se eu não começar dentro de mim, eu nunca vou encontrar paz fora de mim. Canaliza a sua energia para dentro. Sem calma, sem disciplina dos sentidos, sem uma mente tranquila, paz é impossível. Eu falo, eu estou em paz, mas por quanto tempo? Isso não é paz? Isso é um aperitivo de paz? Prazer é completamente diferente de paz. Você realizou um desejo. Você comeu o prassado hoje da cerimônia e falou, agora eu estou em paz. Por quanto tempo? O Guruji fala, vamos supor, pega uma família. Como é possível que uma pessoa em paz vai trazer paz para o mundo inteiro? Você pega uma família, se tiver uma pessoa que não está bem, não está em paz, a família consegue estar em paz? Não. Você vai chegar lá, alguém está triste, está de cabisbaixo, está mal-humorado, imediatamente vai afetar aquele núcleo familiar. Você imagina a gente trabalhando isso individualmente. Todos os seres de uma família, um núcleo familiar, pequeno ou grande, trabalha a sua própria paz e traz isso para esse núcleo. Como vai ser? E aí essa família estabelecida num núcleo de paz, como vão ser os vizinhos? Como vai ser o bairro, a cidade e o mundo? Começa individualmente. Tudo bem, você quer ir na passeata de paz? Vá, não tem problema. Mas se você não estiver em paz, você só está criando mais tumulto lá e não trazendo paz. Instrumento de paz. Como estão seus pensamentos, palavras e ações? Suas palavras expressam paz? Qual é a resposta da sua comunicação com as pessoas? Elas têm paz? Ou elas ficam agitadas? Ou isso traz medo? Ou isso traz ansiedade? Ou isso traz irritação? Como eu me comunico? Como eu me movo? Só o seu ato de se mover fala como está o seu estado interior de paz. Agitado, esbaforido, tropeçando, quebrando tudo, batendo nos outros. Como está o seu movimento corporal, físico? Em paz? E mais importante, como está? Seus pensamentos estão em paz? Estão em paz? Tá ou não? Tá. Com certeza. Pensamentos trazem harmonia? Seus pensamentos trazem inspiração para você?
Seus pensamentos são elevados? Senão eu não posso ter paz. Lá dentro. Como eu faço para ter paz? Primeira coisa que o Guruji fala. Vocês já estão cansados de ouvir isso. Parece um mantra. Respiração. A sua respiração está em paz? O que significa isso? Está respirando baforido, de boca aberta, igual um cachorro que faz. Trabalhar a sua respiração, torná-la mais rítmica, mais longa e profunda, é buscar a paz, é trazer paz. Não só trabalhar a respiração, lembrar da respiração é trazer paz. Que mais? Não permita que esses pensamentos negativos tomem conta da sua vida. Não permita que pensamentos sobre outras pessoas, sobre situações que te colocam para baixo ou te trazem algum tipo de desequilíbrio, fiquem aqui o tempo inteiro. Prestem atenção no seu dia. Você acorda de manhã e você faz essa oração. Senhor, fazei-me instrumento de tua paz. Será que você não pode lembrar disso no seu dia e falar, hoje eu vou trazer paz para o mundo. Hoje eu vou viver em paz e eu vou trazer paz para o mundo. Tenta. Alguém vai te testar. Algo vai dar errado. Será que eu ainda quero ser instrumento? Agora dá um tempo, vamos pôr no freezer essa primeira linha. Quando eu passar por isso, agora eu tenho que esbravejar e ficar caótico. Depois eu pego e ponho no micro-ondas. Prestem atenção. Esse é o convite de São Francisco. Tornem todo dia uma oportunidade para ser um instrumento de paz. Tentem, se esforcem. Isso é buscar isso. Diminuir o nosso ego. Você é o condutor da minha vida. Você é o que sabe me conduzir. Eu não sei nada. Oferecer o nosso ego, oferecer nossa individualidade para Deus e ter essa aceitação de que Ele é o melhor usuário possível desse instrumento. O Guruji fala uma coisa muito linda. O nosso corpo, a nossa vida nessa existência só existe para um propósito. E sabe qual é? Paz. A gente só existe para isso. Os nossos sentidos, o nosso corpo, a nossa mente só existe para experimentar a paz interna e para compartilhar essa paz. Como esse instrumento está sendo usado? Quanto tempo eu sinto paz? E quanto tempo minha mente está agitada e extrovertida? Quanto tempo eu estou falando em paz e falando sobre paz e trazendo paz? Ou quanto tempo eu estou agitado? Quanto tempo eu estou me comunicando com negatividades e inutilidades? Será que eu quero ser um instrumento? Essa é a primeira questão e a fundamental para a gente entender essa oração e seguir. E ela é muito prática. A gente tem que aplicar isso. Todos os dias eu posso buscar essa paz. Todos os dias eu posso me esforçar. E aí sabe o que vai acontecer? Quando eu me esforçar? Alguma ideia ou não? Vai dar errado. Vai dar errado. E essa é a segunda linha. Qual é a segunda linha? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Deus, eu falei que eu quero ser instrumento de paz, mas eu comecei a olhar agora. Eu tenho raiva de 50% do mundo. Incendiar um, pegar o outro pelo colarinho e assim, esse é o mais leve. Então, quando eu começo a me esforçar para ser um instrumento de paz, para começar a trazer isso para dentro de mim e para fora, eu vou começar a perceber e falar, é difícil. Era tão bonita essa oração, eu acho que eu vou deixar de lado. Eu vou pegar uma mais fácil. E de todas, isso que acontece, isso é maravilhoso. Quando a gente se esforça para sermos pessoas melhores, para sermos instrumentos, especialmente instrumento de paz, o que vai acontecer? Nós vamos nos deparar com tudo que é o oposto à paz.
Enquanto você está mergulhado e você não quer mudar, você não percebe. Mas quando você vai começar a fazer um esforço, você vai perceber o obstáculo desse esforço. E o primeiro obstáculo que São Francisco falou aqui é o ódio. O ódio destrói nossas vidas. O ódio é a expressão mais forte dessa emoção de desgostar. Da onde vem o ódio? Alguém sabe ou não? Coitado do ego, de novo. A gente lançou por isso que a gente lançou esse livro do ego. Viu? Da dor. Da dor? Pode ser. O ódio é seu, é você que tem que me falar, né? Guruji fala de 3 pontos. Primeiro, o ódio vem de inveja. E de você se sentir, a sua individualidade se sentir ameaçada. Quando a sua individualidade ou as suas verdades estão ameaçadas, eu vou protestar, eu vou reagir. É igual um animal sendo acuado pelo um predador. Ele vai reagir, vai fazer alguma coisa. Esse é o primeiro. O segundo é quando você sente um forte desgosto por alguém, seja esse desgosto por alguma razão, ou você olha para alguém e fala, não gostei dessa pessoa. E esse desgosto alimentado vai se tornar ódio. Como fica uma pessoa que está com ódio? Uma pessoa que está com a raiva na fontanela, transbordando. Maravilha? É completamente o oposto da paz. Por isso que ele fala aqui, se eu quero paz, como eu posso ter raiva? Como eu posso ter ódio? Ódio é uma palavra tão pesada, até de falar, eu me sinto mal. Eu conto essa história que é engraçada, não tão engraçada, mas a gente teve um dia inteiro de meditação aqui no Ashram. E aí tinha meditação primeira kriya, palestra da Gita, depois meditação segunda kriya. E aí uma pessoa participou de todas essas coisas. E aí quando acabou a meditação, já era noite, a gente estava se despedindo, essa pessoa chegou para mim e falou assim, mas não falou só para mim, para todo mundo que estava assim. Ela, eu odeio aquela pessoa! Começou. Uau, meditação não está funcionando, acho que deve ter sido culpa minha. E qual é a última característica? O Guruji fala de um outro aspecto de desenvolver o ódio. Arrogância, vaidade. Por quê? Por que arrogância ou vaidade pode trazer ódio? Porque você se julga melhor que os outros. Você se julga superior aos outros. E quando você percebe que alguém está sendo melhor que você, quando você percebe que aquela pessoa também não entende que você é melhor, ou quando aquela sua arrogância cheia de expectativas sobre os outros que devem te respeitar, te tratar bem, te considerar tão grandioso, não fazem, o que vai ser? Puxa, ninguém me elogiou. Passei 5 horas no salão de cabeleireiro. Meu marido miserável chegou lá e falou, boa noite. Essa comida eu demorei 3 horas para fazer, nesse almoço de domingo. Nem um obrigado. Qual era o primeiro? Inveja. Por que a inveja pode trazer ódio? O que é inveja? É se sentir incomodado com a prosperidade do outro. E por que isso pode trazer ódio?
Miserável, eu trabalho, esse não faz nada, olha o tamanho da casa dele. Olha o carro desse... Uma vez tinha uma pessoa, queria muito ser rico. E não só isso, ele tinha muita inveja dos vizinhos dele. E ele orou com toda a sinceridade do coração dele. O Guruji falou, nenhuma oração sincera não é atendida. Ele falou, Deus, pelo amor de Deus, me faz rico. Deus apareceu e respondeu, eu vou fazer. Mas uma condição. Tudo que eu te der, eu vou dar em dobro para o seu vizinho. E aí ele estava tão desesperado que Deus falou, eu vou. Acho que ele não ouviu essa segunda parte, falou, maravilha. E no dia seguinte, ele ganhou uma casa linda, térrea. E ele estava tão feliz com a casa. Quando ele olhou pela janela, tinha uma casa do mesmo tamanho de 2 andares do vizinho. E aí toda vez que ele ganhava alguma coisa, ele ia lá, o vizinho ganhava em dobro. Ele ficou tão feliz que a esposa dele teve um filho. Quando chegou na maternidade, a esposa do vizinho teve gêmeos. E ele falou, é mesmo? Eu vou fazer uma coisa então, para esse miserável. Já que Deus falou que vai dar tudo em dobro para ele, ele falou assim, eu vou orar agora. E ele falou, Deus, fura um olho meu. Ele falou, se ele furar um olho meu, eu vou enxergar ainda, mas ele vai furar os 2 dele. E aí Deus ouviu. Só que ele chegou, o vizinho estava com os 2 olhos. Ele falou, eu falei para você que eu ia dar em dobro a prosperidade sua que você está pedindo, mas não a sua maldade. Então inveja sempre você está comparando, competindo. É impossível a gente ter paz se tiver inveja. É impossível a gente ficar tranquilo. Cada pessoa nessa criação é única. Mesmo você pegar gêmeos, eles são iguais? Não. Não existe dedos iguais, não existe dentes iguais, não existe impressão digital igual, não existe 2 seres idênticos nessa criação. Cada um é único. E o Guruji falou assim, imagina Deus fizesse esse jardim que somos todos nós, essas flores, todas as flores iguais de uma cor só. Imagina que coisa entediante. Quem ia querer passear nesse jardim? Todas são flores únicas, todas diferentes. Cada uma com a sua habilidade, cada uma com a sua característica, com o seu potencial. Mas o que uma pessoa invejosa faz? Em vez de pensar no desenvolvimento do potencial dela, ela quer pensar no outro e se incomodar. Como eu faço para me libertar do ódio? Acaba com esse vizinho. Muda. Aí agora, já sei, eu vou para um bairro muito mais pobre. Aí, eu vou ser o rei da cocada. Como eu faço para me libertar do ódio? Amor? Não, sim, mas o que significa isso? O que significa amor? Porque o São Francisco falou, onde houver ódio, que eu levo amor. É lindo, mas com a aplicação disso. Primeiro de tudo, sozinho eu não consigo me libertar disso. Porque se eu cheguei num nível onde eu tenho ódio, eu já estou bem avançado. Conexão, tem uma força maior. E essa força maior pode se chamar Deus, mas ela pode se chamar também amor. Então você quer se libertar do ódio? Busca o amor. Mas não é o amor de outras pessoas. Porque o amor de outras pessoas também pode trazer ódio. Por quê? Porque naquela hora que você precisava do amor, aquela pessoa não tem amor, fala, desculpa, estou sem estoque agora. E aí o que vai acontecer? O seu ódio vai diminuir? Vai aumentar. Quando eu precisava dele ou dela? Bem nessa hora, olha que ingratidão. A gente tem que se conectar com a fonte de amor incondicional e infinito, que nunca se extingue, está só esperando para despejar o amor. E onde houver o amor, não vai existir o ódio. Então, primeiro, oração, se conectar, perceber que isso é nocivo para a sua vida. Falar, Deus, olha o estado desse coração. Está quase explodindo, mas não de amor.
Olha o quanto eu já estraguei minha vida com raiva, com desgostar, com insatisfação, com toda essa coisa que é um veneno na minha vida. Me ajuda, me guia. Um outro caminho que é muito lindo, e isso São Francisco fala aqui. Onde houver ódio, que eu leve o amor. No Yoga Sutra tem uma técnica chamada Pratipaksha Bhavana. E o que significa isso? Pensa exatamente o oposto. Isso é o que São Francisco quer dizer, onde houver ódio, que eu leve o amor também. Quando você tiver qualquer pensamento desagradável na sua cabeça, deixa aí de lado e alimenta com algo que é o completamente oposto disso. Então você está com uma certa ressentimento de alguém? Pensa em algo positivo dessa pessoa. Ou esse mesmo sentimento que você teve de ressentimento, pensa em perdão. Você está com fome? Pensa em saciedade, pensa em força. Você está com frio? Não pensa eu estou com frio, mas pensa eu tenho o calor de Deus, eu tenho outras fontes de calor. Então o que acontece? Significa não se deixar levar e fluir pela parte de negatividade nossa, pelo nosso dark side. Mas toda vez que você perceber uma fraqueza, uma negatividade, um hábito, lute com ele, mas não brigar com ele, mas traga o positivo oposto dessa negatividade. E gradualmente você está levando a sua mente da escuridão para a luz. Deu para entender isso ou não? Alimenta o positivo, sempre. Em seus pensamentos, palavras e ações. Não permita essa semente da negatividade germinar. Porque o ódio não veio de repente. Não é que hoje você amava alguém e amanhã você odeia. Não é que hoje você acordou e simplesmente brotou um ódio. Quanto tempo a gente não nutriu isso para ele chegar nesse ódio? Tudo começa com a nossa lista, que é uma dessas três, que é esse desgosto. Todo ser humano tem uma lista, gosto e aversão. E a gente vive isso o tempo inteiro. Absolutamente todas as suas experiências no mundo são divididas eu gosto e não gosto. Nós julgamos absolutamente tudo. Quase nunca a gente tem uma imparcialidade na nossa experiência no mundo. Então essas listas vão aumentando. Então toda vez que eu tenho uma experiência boa, eu gosto. De novo essa experiência, a mesma experiência boa, eu gosto muito. De novo, eu amo. Uma experiência ruim, não gostei. Uma experiência de novo ruim, de novo a mesma experiência e aí? Nossa, horrível. A próxima, odeio. Então toda vez que eu alimento muito esses julgamentos e essa minha lista de gostos e aversões e baseio a minha felicidade nessa lista, eu estou perdido. Eu estou encaminhando para o ódio. Porque primeiro, essa lista sempre vai mudar. O que eu gosto hoje, amanhã eu não gosto. Então uma pessoa fumou por 20 anos e ela parou. E agora o que ela faz? Ela odeia o cigarro e odeia quem fuma. Critica. Ela comeu carne até hoje e ela se tornou vegetariana. Ela vai na passeata já amanhã. E quer... A lista muda daqui para cá, daqui para lá. Como eu vou basear minha vida e minha felicidade? Nesses gostos e aversões. Diminuí-los com positividade. Oferecendo sempre o oposto. Isso é Pratipaksha Bhavana. Oração. Primeiro, consciência que vocês têm essas negatividades. Nós temos e todos temos. E entender, não importa se ela está num grau pequenininho ou já num grau avançado de ódio. Mas se você nutre isso sempre, isso vai se tornar um veneno na sua vida cedo ou tarde. Deu para entender isso ou não? Dá para aplicar nas nossas vidas ou não? Alguém tem alguma pergunta? Puxa, essas só são as 2 primeiras linhas. Ainda bem que a gente tem 1 mês, né, de celebração de aniversário. Em caso de pensamentos que não são negativos, mas que são prazerosos, mas que não fazem bem. O tipo de prazer, comida,
Qual a diferença? Material, qualquer coisa. Muito legal a pergunta. Se você tem prazeres no mundo, eles não são nocivos para você. Uma comida saudável e deliciosa. Algum desfrute, relação sexual, ou alguma coisa que você gosta como hobby. Não necessariamente estão te levando para a espiritualidade, é um desfrute no mundo. Qual deveria ser a minha atitude? Porque isso também pode se tornar ódio, sim ou não? Você vai no restaurante que você está sonhando a semana inteira, no domingo ele está fechado. E se a sua fonte de felicidade era ali, o que vai acontecer? Você vai chutar a porta. E assim para todos os nossos desfrutos. Significa que eu não devo desfrutar? Não. Mas é a minha atitude ao desfrutar que deve ser diferente. Duas coisas. Primeiro, ter a certeza que a sua felicidade não está no prazer. Você pode se sentir bem naquele momento e não tem mal nenhum. Mas saiba que a sua fonte de felicidade não é o objeto externo. A sua relação, a sua comida ou o seu local. Porque lembra que isso está mudando o tempo inteiro. E segundo, para você diminuir o seu desgosto ou a sua excitação excessiva pelos prazeres do mundo, a gente deve desfrutar, porque os sentidos existem para desfrutar. Mas se você esquecer de Deus, ao desfrutar, você está caminhando para essa segunda linha do São Francisco. Cedo ou tarde. Dá para entender isso ou não? Quer desfrutar de uma comida? Não tem problema, ora antes de comer. Você quer estar com o seu amado, com a sua amada? Não tem problema nenhum. Lembra do divino nele ou nela. Tudo com atitude de oração. O que vai acontecer? Suas atividades e sua relação com o mundo vai se tornar cada vez mais divino. E aí você vai começar a entender que a fonte de felicidade não era necessariamente aquele objeto ou aquela situação, mas aquela presença divina por trás disso tudo. Desfruta, viva. O Gurudev sempre falava. Tem um vídeo dele que ele veio na década de 70, só tinha os riponga lá, nos Estados Unidos. Imagina se ele fala, para de desfrutar, para de fazer as coisas. Então ele falava, dança, faz o que vocês quiserem, mas não esquece que é Deus respirando em você. Não esquece que é Deus te permitindo desfrutar. E aí faz. Deu para entender? Conecta. A atitude de oferecer também. A atitude de oferecer também. Oferecer? Oferecer para Deus. Então, esse orar é oferecer também. Lembrar que Deus está lá e oferecer. Antes, durante e depois de cada pensamento, palavra e ação, conecta com Ele. A última. Fazer quando temos mágoas e a pessoa não muda. Cansei de perdoar. Será que algum dia você perdoou? Será que algum dia isso... Será que isso é verdadeiramente um perdão? Se o perdão te trouxe cansaço, será que isso... Não é. Perdoar significa... Tem duas palavras que tem que andar junto, o Guruji falou. Forgive and forget. Senão não é perdão. Senão é negociação. Se você falou que perdoou, mas aquilo lá está no seu coração ainda, não é um perdão ainda. É uma tentativa, maravilha, a gente tem que tentar. Forgive and forget. Se você não esqueceu, será que a culpa é da pessoa? Será que se eu colocar na minha cabeça que ela tem que mudar, é expectativa sua? É problema seu ou da pessoa? Se você quer que a pessoa muda, não tem problema nenhum. Oferece a sua ajuda, oferece o caminho, mas você esperar que a pessoa vai mudar porque você quer, será que isso é positivo? Será que isso é inteligente? Não. E será que alguém de nós faz diferente disso? Não. Quais são a maioria das reclamações? Ele não muda, não tem jeito. Eu falo e falo e falo, ele continua fazendo a mesma coisa. Aperta a pasta de dente no meio. Olha essa toalha na cama. Aceitação. Não importa. Se você quer o melhor para a pessoa, você tem que oferecer, você tem que direcionar. Mas se a pessoa quer mudar ou não, não está nas suas mãos. Ofereça, dê o exemplo. Se você criar expectativa, você também está caminhando para o ódio. Não aguento mais perdoar.
Ora para Deus e fala, Deus, me deixa ser exemplo e instrumento para trazer sua paz e para perdoar. Mas um instrumento sem reatividade e sem expectativa. Eu vou fazer minha parte. É fácil? Não, é muito difícil. Mas se eu não treinar, eu vou continuar nesse modo automático e eu vou continuar sendo atormentado por ressentimento, por não conseguir perdoar, por não conseguir viver em paz. Certo? Muita coisa para a gente refletir já. Por hoje chega. Tem mais várias linhas. Vamos fechar os olhos, por favor, um pouco. Observa a sua respiração. Ó Deus, você se revela em mim 24 horas por dia, oferecendo o seu amor através do dom da vida, oferecendo todas as suas qualidades divinas. E eu continuo te ignorando. Eu não sei, ou até hoje eu não sabia, o que significa ser instrumento. Mas eu quero. Eu percebo que, enquanto esse corpo, essa vida inteira, for conduzida por esse ego nocivo, imaturo e ignorante, eu só estou caminhando para o sofrimento, para a miséria, para a tristeza. Ó Deus, me deixa ter o teu instrumento. Me deixa me tornar um instrumento, sem vontades pessoais egoístas, baseadas só em desejos individuais. Mas deixa me tornar o seu instrumento, para que você manuseie-me e torne essa vida o mais produtiva, eficiente e mais feliz possível para mim e para os outros. Que eu seja um instrumento da tua paz, porque eu ainda não sei o que é paz, ó Deus. Para mim, paz é prazer e desfrutar e egoísta, mas a sua paz é completamente diferente dessa minha paz pequena e mesquinha. Expande a minha consciência, o meu coração, me torna realmente o teu instrumento, a tua vontade, não a minha. Ó Deus, quando eu fecho meus olhos e medito, eu percebo todo o ódio, todo o desgosto, toda a aversão, todo o julgamento, toda a inveja. E eu quero me livrar disso, porque eu não consigo mais conviver. Me guia. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas primeiro, ó Deus, não fora, mas dentro de mim. Me purifica. Me torna puro. Me torna somente o reflexo da sua presença. Que meus pensamentos, minhas palavras e ações, ó Mestre, possam refletir a sua presença, a sua conexão. Eu te ofereço com toda sinceridade, com todo amor e com todo desejo, o maior presente, a minha maior posse aos seus pés e ao meu ego gigantesco. Aceita e me deixa ter a experiência da tua presença. Eu estou cansado. Eu estou confuso e perdido. Seja minha luz. Seja o meu usuário. Eu me curvo a ti com gratidão, com sinceridade e buscando refúgio aos seus pés. Que as bênçãos de Deus, dos mestres e de São Francisco permeiem nossas vidas e que esses exemplos possam servir de direção para o nosso caminhar. Que essa inspiração toda que a gente recebe possa se transformar na nossa própria vida. E aí sim seremos instrumentos. Começa agora e vai até nossa última respiração. Que as bênçãos de Deus e dos gurus permeiem nossa existência e que sejam essa existência de esforço, de disciplina, de motivação para essa transformação. A gente só existe para isso. Para essa presença divina, pura, amorosa e pacífica que existe em cada um de vocês, eu me curvo. Om. Amém. Jai Guru.